ordinária do dia 7 de agosto de 2020, a primeira sessão ordinária do segundo semestre do ano. Presidente. Pois não, vereadora? Eu queria pedir a dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido da vereadora que aprova a dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Aprovado. Vereadores, aqui na pauta de hoje nós só temos requerimentos deixados aqui pelo vereador Rafael, inclusive ele não está nem na sessão, mas como só tem esse requerimento tramitando na pauta de hoje, a gente vai botar logo para votação na sessão de hoje. Eu estou ouvindo a voz da neném. Presidente, não é interessante... Presidente, é interessante deixar ele estar presente, o titular do requerimento. Eu também concordo, Paulo, até porque ontem eu pode querer fazer alguma indagação, né? Alguma indagação. Olhando no Facebook ontem e me deparei com a live dele e exatamente algumas coisas que ele colocou na live é exatamente o que ele está pedindo aqui no requerimento. Então, concordo com Vossa Excelência, a gente vai deixar para colocar na história. Como é a história, toda ausência é atrevida, né? Vamos deixar a sua presença. Né? Então, a palavra está facultada aos vereadores, nada hoje em pauta, só a palavra dos vereadores. Hoje a gente vai começar com o vereador Carlitos, o vereador Arthur não se encontra. Vereador Carlitos, a palavra está facultada, Vossa Excelência. Vereador José Maria, presidente desta casa, meus colegas presentes, Mirialdo, Valdemir e a minha colega Francilda, bom dia a todos. Acho que só... O amigo Paulo Casulo também. Seu amigo Paulo Casulo também. Não foram, até porque não temos assuntos em pauta. Quem é que está fazendo planejado aí, quem é? Não é um jogador. As internet hoje estão ruins, viu? Como estou chegando aí, meus amigos, minha voz está chegando, pelo menos a voz. Tá ok, seu cara, tá ok. Então, muito bem. Então, nós não temos muita coisa para discutir e a pouca coisa que nós temos eu considero de muita relevância. Nós estamos tratando de requerimento do senhor prefeito, querendo imprimir à Câmara de Vereadores o seu desejo. Infelizmente, nós, como legisladores, nós fomos passados para trás a respeito desse assunto da inelegibilidade do prefeito. A gente está tomando conhecimento do caso, vindo de cima, determinações judiciais em que não participamos da discussão. E isso, para mim, é triste. E coloca no paredão as posições de nós, vereadores. Posições de 2 anos atrás. Tomamos decisões levado por informações dignas de respeito, que foi a nossa casa de análise, Tribunal de Contas do Estado. Houve o processo legal,
a nossa casa instaurou o processo legal. Pelo menos é o conhecimento que nós temos, que infelizmente ainda existe, me desculpe o meu nobre presidente e meus nobres presidentes anteriores, que fazem às vezes, tomam às vezes atitudes monocráticas, sem dar conhecimento a nós, os demais componentes desta casa, pelo menos para pedir uma opinião, dá certo para fazer. Nós estamos afastados, o presidente, no caso, é o nosso representante legal, está à frente das decisões da casa. A casa nunca está fechada para recesso, está sempre presente. E tomamos conhecimento de uma sentença proferida por Sua Excelência, juiz de direito da comarca, decretando nulidade de um ato institucional da Câmara Municipal. O ato é o Decreto Legislativo 004 de 2018, onde nós, em obediência ao Tribunal de Contas, analisamos como órgão julgador as contas do prefeito de 2010. Tive, assim, a certeza de que nós estávamos seguindo os trâmites legais. E nós tínhamos dado ao prefeito todos os tempos que ele tinha direito por lei. Direito de resposta. E parece-me que incorremos, naquela ocasião, num pequeno deslize, que deu chance para os advogados do prefeito entrarem, demandarem como ação junto ao juiz da nossa comarca, alegando esses fatos que não lhe foi dado o direito de defesa. Os tempos concedidos não eram tempos legais, tempos execuíveis para a defesa dele. Eu estou aqui em mão, agradeço o vereador Valdemir, esta aqui é a sentença do juiz. Tive o prazer da madrugada para cá, me adentrar e verificando em que foi que ele se apegou para proferir essa sentença de nulidade desse processo legislativo. E vi realmente que o tempo concedido ao prefeito naquela ocasião foram muito exíguos. E de acordo com o juiz, os fatos estão nos documentos apresentados pela Câmara Municipal, documentos daquela época, documentos convidando o prefeito para apresentar sua defesa em data tal e tal, concedendo tantos dias. O prefeito não respondeu, depois a Câmara novamente refez a solicitação, isso já em véspera do julgamento daquele processo legal, 2 dias apenas para ele se apresentar sua defesa, e ele simplesmente se apegou a esse fato. Eu entendo hoje, até orientado por advogados, para posteriormente alegar falta de tempo. O tempo foi curto, realmente, ele alegou falta de tempo. Muito bem, isso aí nós sabemos
como cidadãos conhecedores dos nossos direitos, e nós temos o direito, vou ser assim bem enfático, nós temos o direito de recorrer até as últimas instâncias para provar a nossa inocência ou para ganhar tempo para fazermos o que nós quisermos da nossa vida nessa interinidade da abertura do processo até a conclusão final do processo. Afinal, ninguém pode ser dito culpado, considerado culpado, sem ter sido analisado os fatos pelas últimas instâncias. E o prefeito, nesse caso, apegando-se a esse direito, vem fazendo isso. Ele, em 2019, entrou com aquele pedido de revisão, que apareceu fatos novos no processo. Eu, como um dos signatários primeiros, naquela primeira sentença, aquele primeiro julgamento dele, fui a favor do acompanhamento do parecer do Tribunal de Contas. E no segundo, em 2019, eu me apegando ao fato novo, que foi o parcelamento do débito que ocasionou aquela problemática toda do prefeito quando gestou em 2010, houve o parcelamento, e a lei diz que quando questionado um débito da pessoa física ou jurídica para a regularização daquela pendência, se nós tivermos condições de parcelar, nós deixamos de ser réu naquele processo. Inclusive com o direito de retirada do nosso nome, do rol, dos órgãos que põem a gente em termo negativo, Serasa e etc. Porque nós parcelamos. Nós aceitamos o fato de termos incorrido naquele erro do não recolhimento do tão famigerado tributos do INSS e outros mais, que foi o que ocorreu. E eu, baseado nesse fato novo, em 2019, eu fui favorável, um dos que foram favoráveis, à reabertura do processo, ou cancelamento, vamos dizer assim, do processo, para dar a ele novo direito de defesa. Mas agora nós vemos que, em virtude de não ter sido aceito pela Câmara na oportunidade em 2019, foi mantido o resultado de 2018. O prefeito continuava inelegível. Como disse, o direito de quem está preso é espernear. Ele continuou esperneando, indo atrás da sua liberdade, até nesse período de eleição, e conseguiu aí impetrar novamente com uma ação junto à magistratura local. Mas, para isto, ele necessitou, bem assessorado que estava, do aval desta casa. E o nobre vereador José Maria, presidente desta casa,
Augusta Casa, como bem sempre diz o vereador Paulo Cazuza, Augusta Casa, não ouvindo a mesa diretora de maneira monocrática, não sei se induzido pelo procurador do município, que foi um termo de ajuste, de reconhecimento de erro, que ele assinou. Está bem que assim, o termo do presidente, estou com ele aqui, em que ele, em conjunto com o procurador-geral do município e com o advogado do prefeito, numa espécie de TAC, encaminhar esse documento ao juiz. E o juiz se apega realmente a esse documento para dar legitimidade maior às suas ações. Ele tem razão nesse ponto. E as suas ações foram levadas ao conhecimento do Ministério Público e aquele trâmite legal que a maioria de vocês conhece. A maioria, outros nem conhecem, que não estão nem interessados em discutir esse assunto. Bom, o que acontece com tudo isso, meus amigos? Nós estamos discutindo aqui só nós quatro. Eu digo assim até de uma maneira informal, porque nós não estamos com quórum suficiente para apresentar uma moção de apoio, uma moção de repúdio a que o nobre vereador fez, porque ele não escutou, eu tenho certeza, que ele não escutou os seus pares, e principalmente os componentes da mesa diretora, que todos estão reclamando que não houve anuência deles, entendimento deles, para que o Zé Maria fizesse e assinasse esse documento. Tenho certeza que o presidente José Maria, ele foi muito bem assessorado, não vou dizer induzido, porque aí seria dizer que ele é muito inocente nesse caso, para assinar esse documento. E não deu participação ao vice-presidente, colocar ali, formalmente, meus amigos, vamos conversar, está acontecendo isso. Eu quero regularizar essa situação, eu estou forçado a isso. Porque se ele não tivesse assinado esse TAC, esse decreto 004, decreto legislativo, não teria sido decretado nulo. Mas aconteceu. Esse fato vai voltar novamente para a Câmara, que está bem claro no decreto aqui, na sentença do juiz, está bem claro, decreta um novo julgamento por parte da Câmara Municipal dos atos do prefeito de 2010, as contas do prefeito de 2010. Então vai voltar esse problema novamente para nós analisarmos essa situação. Vai ocorrer isto. Vai ser mais uma demanda. Não sei se vai ter tempo ainda para que ele continue inelegível ou não. Porque ele está se apegando a esse fato aqui para tocar sua campanha como se fosse um homem livre. O que é, na realidade. Porque o decreto derrubou as ações da Câmara Municipal. O decreto derrubou. Se apegou a tantas firulas que, se você tiver a oportunidade de ler a sentença do juiz, vocês vão perceber isso. Leia as entrelinhas, leia tudo. Vocês vão ver as firulas que ele se apegou para decretar a nulidade
desse ato administrativo da Câmara ao emitir o decreto legislativo. É uma pena, mas nós temos que seguir os trâmites legais. Não podemos mais chorar no leite que foi derramado. É termos consciência do ato praticado pela mesa diretora. Tenho certeza que naquela ocasião, em 2018, o Valdemir, como presidente, foi muito consciente. Estava amparado no regimento interno, eu acho, amparado no regimento interno, para a concessão de prazos de defesa, para não mais tarde cair na armadilha dos advogados, que eles vivem disso. Eles vivem de caçar pequenos erros que nós cometemos nas nossas ações. E, no caso, eles perceberam que os prazos processuais não foram suficientes para que houvesse a defesa do requerente. Não foi suficiente. E eles se apegaram a isso. Eles se basearam nisso. Um processo, como ele diz aqui, a palavra não é nem minha, é eivada de erros. É um termo até jurídico. Eivada de erros. Cheio de erros, cheio de buracos. Então, meus amigos, nesse momento que a gente está nessa discussão, eu quero que vocês saibam que eu tenho revisto bem esse processo. Eu fui peça fundamental. Eu fui. O Paulo Cazuza está aí nas mídias como um dos depoentes, dos julgadores daquele processo em 2018. Mas eu também estive presente naquele processo. A minha voz estava presente, os fatos analisados por mim estavam presentes. E eu voltei atrás em 2019, porque encontrei esses fatos novos, que foi o parcelamento que eu não tinha percebido na ocasião do primeiro processo. Eu não tinha percebido. Meu amigo Valdemir disse estava no processo. Agora, parafraseando o Artrânio, eram mais de 400 folhas. Em alguma delas estava contido esse parcelamento. Carrinho de mão aí. Estava contido esse parcelamento, mas eu não percebi. Talvez, se eu tivesse percebido esse detalhe em 2018, eu tivesse analisado o processo por outro prisma, levando em consideração que quando você parcela, você deixa o débito deixa de existir. Não se sabe para onde foi o dinheiro, como diz o Paulo Cazuza, ou como eu também disse. Não se sabe se o dinheiro o valor deixou de ser recolhido aos cofres públicos. Ele foi para algum lugar. Nunca houve resposta para onde é que foi esses 6 milhões de reais. O certo é que o prefeito, nas atribuições que ele concede o direito, ele parcelou. E o parcelamento foi aceito. E até hoje a prefeitura paga parcela desses valores. Tem 1 minuto, vereador Carlinhos. Eu dediquei 20 minutos para cada, você tem mais 1 minuto. É? Eu dediquei 20 minutos para cada, pelo tamanho só que tem 4 vereadores na sessão, você tem mais 1 minuto de consideração.
Dos meus 20 minutos, eu já falei 19 minutos. 19 minutos. Como tema, presidente, e meus colegas que estão aí presentes, como tema interessante, e a gente, como tem conhecimento do tema, discorre com facilidade. E o tempo é curto para o tamanho do processo. Esse aqui só é a sentença. Vocês que estão me vendo, isso aqui só é a sentença. Imagine aqui que eu passei a noite todinha imprimindo 300 páginas, 350 páginas de todo o restante do processo. Isso aqui deve ter a prestação de conta, tem tantos documentos aqui que eu vou passar mais 4 anos e não consigo ler isso aqui. Mas aqui eu quis ter comigo isso aqui todinho, essa bagatela aí. Obrigado aí, Valdemir, por ter mandado, né? Mas eu estou com ele todinho, todo o processo dessa querela toda. Então, não existe o presidente e meus 4 colegas presentes. Muito mais para falar. Todos nós já sabemos, quanto mais se fala, mais a gente estende os fatos, mais aparece um detalhe aqui, um detalhe ali. E eu acho que esses detalhes possam ser ditos, ser levantados por qualquer um de vocês. Posso estar errado no meu ponto de vista, me perdoe, sou um leigo, sou um vereador de primeiro mandato, graças a Deus não vou para frente. Os senhores são mais entendidos nesse assunto, são vereadores de 2, 3, 4 mandatos. Mas, do meu ponto de vista, a mesa diretora, nesse caso aqui, o presidente, deveria ser ouvido. Se não tivesse voz, determinação, dissesse, não, o presidente da Maria, não vamos assinar esse táxi. Isso vai prejudicar a Câmara. E seria de alvite de Vossa Excelência e dizer, não, eu sou o dono da caneta, eu sou o presidente, eu acho conveniente a gente autorizar a abertura deste ou daquele processo. Mas isso aí é coisa sua. Só levantei essa questão para colocar em evidência o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Esse assunto vai retornar para a Câmara Municipal. E não sei se o prefeito vai continuar livre, como ele quer ou como o juiz decretou. Porque nós somos 11 vereadores. E ele precisa de pelo menos 2/3 nesse novo julgamento que vai haver. Vai haver novo julgamento. Derrubou-se o projeto, o processo, o decreto legislativo. Derrubou-se. Mas não derrubou o direito desta augusta casa se manifestar através de uma nova votação. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Vereador Ratani. Vereadora Francilda. Bom dia, presidente. Estou com problema de conexão. Aqui é o vereador Rafael. Bom dia, vereador Rafael. Está me ouvindo, né, Zé Maria? Bom dia, Pedro. Bom dia. Vereador Rafael, tinha um requerimento de Vossa Excelência. Isso. Você não tinha entrado antes da sessão e pensamos que você não ia entrar, e como é de autoria de Vossa Excelência, você poderia querer defender o seu requerimento na sessão, a gente deixou melhor a próxima sessão que você pudesse participar e fazer alguma defesa, algum resumo em cima desse seu requerimento. De todo modo, presidente, eu faço um apelo aí para que seja incluído na pauta, conforme estava programado. É porque realmente o acesso está complicado aqui na internet hoje para mim. Pois, acatando até porque já tinha colocado na pauta, eu vou ler
no termo da fala da vereadora Francilda, antes que a vereadora Francilda comece a... Presidente, Oi. presidente, uma questão de ordem. Está me ouvindo? Estou ouvindo. O senhor pode ficar à vontade, eu não vou falar. Obrigado, vereadora. Em relação ao requerimento do vereador Rafael, que eu tinha colocado antes, na pauta da sessão, ele pede aqui, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Luiz Correia, vereador Rafael dos Santos Silva, vereador do pleno exercício do mandato, integrante da bancada do PSD, essa Casa Legislativa, ouvindo os termos e dispôs do regimento interno da Câmara, requerer da Secretaria Municipal de Saúde planejamento de reabertura dos postos de saúde que encontram-se em atendimento em virtude da pandemia do novo coronavírus. Oi. Justificativa. Em virtude da existência de várias outras doenças que isolam os cidadãos, a diabetes, hipertensão, dentre outras, faz-se necessário que a população em geral, em especial aqueles que encontram-se na abrangência de postos de saúde, atualmente sem atendimento, que voltem a ter acesso aos profissionais de saúde, assim como os medicamentos que são distribuídos gratuitamente a essas pessoas, por ser justo, viável e de interesse da coletividade. Espero contar com a aprovação deste requerimento pelos senhores vereadores. Então, já tinha falado lá na pauta, como o vereador Rafael pediu e está fazendo parte da sessão, a gente vai botar logo na pauta da sessão de hoje. Tá certo? A vereadora Francilda não quer falar, nós vamos passar agora a palavra ao vereador Mirialdo Mota. Bom dia, presidente. Bom dia, os colegas vereadores, minha ilustríssima vereadora Francilda. Bom dia a todos. Como hoje a pauta não tem muita coisa na pauta, só o requerimento agora do vereador Rafael para se aprovar, mas como hoje, como o vereador Carlito também já se pronunciou, e é o que a gente escuta realmente nos bastidores aí, nos quatro cantos da cidade, essa decisão do juiz. Aqui, onde nessa composição desse TAC, Vossa Excelência se compromete como se tivesse reconhecido um erro no processo. Como se nós, vereadores, tivesse feito as coisas erradas. Nós sabemos que tudo foi feito, como se tivesse feito tudo errado. Mas, Vossa Excelência, você sabe que não é verdade, né? Tudo foi feito dentro da lei. O que Vossa Excelência fez aí assinando esse TAC, sem comunicar a mesa, aos colegas vereadores, isso Vossa Excelência deve até saber que é até improbidade administrativa, passiva até de cassação. Eu não sei onde Vossa Excelência achou erro no processo. É bom que Vossa Excelência nos informe onde foi o erro, aonde se deu esse direito de Vossa Excelência assinar esse TAC, desfazendo o que a casa fez, o que nós vereadores, um momentinho, o que nós vereadores houve um erro aqui na minha internet, um minutinho. Resumindo, não está saindo, não está mais me vendo aqui, mas é o que eu quero dizer. Estão todos me ouvindo? Sim.
Estão me ligando e está me atrapalhando. Não vai, Ligar de celular tem esse problema. Aí atrapalha. Então, o que eu quero dizer? Que foi feito aí, esse tá que Vossa Excelência assinou, foi feio da forma que Vossa Excelência fez, agiu, porque pelo menos Vossa Excelência tinha que ter comunicado à mesa diretora ou aos seus colegas vereadores. Aí, nesse caso, Vossa Excelência sabe que vai ter que responder por seus atos, até mesmo porque Vossa Excelência fez tudo sozinho. Aí você vai ter que dar uma explicação para essa situação, porque nós queremos entender por que motivo Vossa Excelência fez assinando esse TAC. Não sei se chegou algum documento concreto ainda aí na Câmara, que eu não vi, que possa assegurar Vossa Excelência. Porque nesse documento que Vossa Excelência assinou, está como procurador-geral aí o Felipe Brito, e em seguida, no mesmo processo, vem o presidente da Câmara assinando, o autor aí, Francisco Araújo Galeno, e a advogada Lina Mello. Nós sabemos que é como Vossa Excelência não ter elaborado nenhum documento, ou como se Vossa Excelência tivesse sentado praticamente aí com o procurador, com Francisco Araújo Galeno e a advogada, onde está 4 assinaturas e a de Vossa Excelência está no meio. Não entendi até por que esse motivo dessa assinatura aí. Até Vossa Excelência explicar para a gente está aí praticamente sem entender que na assinatura desse TAC você desfaz tudo que a Câmara fez, tudo que a Câmara votou aí em relação ao livre e espontânea vontade de Vossa Excelência, e sabemos que isso é um problema para Vossa Excelência, até Vossa Excelência responder. É porque você, na assinatura desse TAC, você respondeu por consciência disso, e você respondeu por todos. Que Vossa Excelência tenha um argumento aí para passar para a gente, aonde foi que houve aí o erro, onde houve um vício, que Vossa Excelência pudesse assinar esse documento para que chegasse na mão do juiz e do promotor, para eles despacharem dessa forma. É o que a gente mais escuta. Vocês têm um presidente que não tem respeito pelo que vocês são, que são vereadores, são parlamentares, onde vocês fazem uma coisa na Câmara e aprova legitimamente, legal, dentro da lei, e o presidente simplesmente assina um TAC, dando aí esse direito do juiz e promotor julgar improcedente, anulando esse ato. É mais uma vergonha para a nossa Casa Legislativa, para a nossa Câmara, até mesmo partindo um ato pelo próprio presidente da Câmara, praticamente desmoralizando esta Casa e aos colegas vereadores. Eu acho que Vossa Excelência foi infeliz, eu acredito que assim, posso dizer assim, foi infeliz quando assinou esse TAC. Espero que Vossa Excelência tenha pedido aí aos colegas advogados da Casa, os advogados da nossa Câmara, que Vossa Excelência tenha sentado com eles e você tenha feito a coisa dentro da lei, escutado os advogados, se foi eles que instruíram Vossa Excelência a fazer dessa forma, para que Vossa Excelência
tenha documento em mão, para que Vossa Excelência tenha argumento para se explicar desse fato. Porque todo fato que ocorreu foi legal, como você sabe, o seu Carlito já falou, teve todos os trâmites legais, foi bem conduzido pelo vereador, o presidente na época, o vereador Valdemir. Vossa Excelência estava junto conosco, acompanhando de tudo. Então, foi feito dentro da lei. Todos os procedimentos, prefeito foi avisado, prefeito foi notificado, prefeito recebeu o requerimento, assinou. Se ele não se manifestou, é porque ele mesmo não quis. Disse que não estava nem aí, que isso não valia nada. Não sei por que ele está recorrendo hoje. Mas na época ele disse, falava assim. Não, isso não tem muita importância não, isso não vale nada, não sei o quê. Esse ato anulado da Câmara não quer dizer que deixe ele elegível, não. As contas dele do julgamento do Tribunal de Contas continuam lá. Ele está lá no lista do inelegível. E outra, eu só estou comentando isso porque o ato que aconteceu de Vossa Excelência, o presidente, ter assinado esse TAC, é que é o problema. Se Vossa Excelência não tivesse assinado, ele tivesse ganhado diretamente lá e tivesse vindo agora para a Câmara para Vossa Excelência se defender, aí tá certo, era uma coisa. Mas o ato baseado em que o juiz e o promotor da nossa cidade deu essa decisão, foi baseada você assinando. Se o próprio presidente da Câmara afirma que teve erro, aí realmente, ó, qualquer um promotor e qualquer juiz, é lógico que vai... Bom, se o próprio presidente da casa, onde ele próprio votou, está dizendo isso e confirmando que houve vício, houve erro, que o prefeito não teve o direito de se defender, então não resta nem olhar o resto do processo. Se o presidente disse que houve erro, que a autoridade máxima da cidade fora é o poder legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário. Se o presidente da casa está dizendo que houve erro, o juiz e promotor tem mais nem que questionar. É botar a caneta e dizer, então, está anulado, vai haver outra. Mas aí Vossa Excelência sabe disso, que vai ter que se explicar. Dizer qual foi o erro e a falha. Porque Vossa Excelência sabe que tudo foi feito dentro da normalidade, foi encaminhado ao prefeito, todo mundo sabe dessa situação. A gente tem, até as filmagens, tem vídeo de todo mundo que votou, quem não votou, sabe todos o processo. Por quê? Porque está filmado, está aí na Câmara, sabe que tudo, houve um trâmite realmente legal, não houve nenhuma falha, nenhuma. Aí é que o presidente desta casa, se tivesse algum problema de anulação sobre esse, aí era que o presidente tinha que se manifestar diante o promotor, diante do juiz. Ei, vai caminhar um pouquinho. Que se realmente... Vai caminhar um pouquinho por ali. Que se realmente houve falha. Aí no jardim. Mas você já está numa parte assinada, onde tem procurador, presidente da Câmara, autor e advogado. Você vem na parte do processo assinando. Se você tivesse assinado sozinho um documento fora de advogado, aí quer dizer que você está junto. Aí você sentou junto com o excelentíssimo prefeito, os advogados, o procurador, para fazer esse documento. Vereador Miraldo, o vereador Carlito quer uma parte. É o que está acontecendo aqui, tá? Gosto muito de você, sou seu amigo demais. Gosto demais de você, você sabe disso, mas você pode convir conosco que Vossa Excelência falhou. É que eu disse para Vossa Excelência que Vossa Excelência tem argumento e tem documento, comprovando que esse documento chegou na Câmara para Vossa Excelência assinar como presidente, tudo protocolado, e que os nossos advogados tenham instruído Vossa Excelência direitinho. Porque sabemos que isso é um problema, Vossa Excelência vai ter vários problemas pela frente, espero que as coisas venham acontecer de maneira bem democrática, para que Vossa Excelência não venha se prejudicar, mas sabemos que isso foi aí um problemão. Não sei como o senhor Carlito, como você disse, se você participou dessa reunião para assinar esse documento, não sei, como eu disse, espero que você tenha botado os advogados, todo mundo junto, para que você não tenha feito as coisas aleatórias. Então, meu presidente,
sobre esse fato, era mais ou menos isso que eu queria falar, e queria só dizer parabenizar aí ao nobre colega vereador Rafael pelo seu requerimento aí, tem o meu apoio, o meu aval em relação ao requerimento. É muito bom que volte realmente esses postos de saúde a funcionar no período em que nós estamos mais precisando da saúde. Os postos de saúde fechados prejudica a população todinha. Então, eu sou a favor que resolva imediata a questão desses postos de saúde, que reabra para resolver esse problema. No momento, nós precisamos muito desse apoio, ainda mais de saúde. É o que todo mundo está precisando neste momento em Luiz Correia. Pois, meus amigos, era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Mais uma coisa para coisar. Também, já que não foi feito o requerimento, que a gente tenha, fazer um requerimento até verbal, presidente, para que o prefeito, para que seja encaminhado ao prefeito, para que ele também nos informe como é e para que conta está indo a questão das multas que está sendo aplicada em nossa cidade, em todos os órgãos de Luiz Correia, alguns que foram multados, ou que outros já pagaram, outros que estão recorrendo, mas para qual é o fundo da conta, para onde é que está indo, como é que está sendo gastado esse dinheiro, para que a gente fique sabendo e a população também saiba que eles pagaram lá, pagaram a multa, mas está sendo bem aplicado em algum órgão, trazendo em benefício ainda para a cidade. Mesmo eles estando zangados de alguma forma por estar pagando a multa, mas se eles souberem que está sendo bem investido, mesmo assim vai sanar o problema deles, não ficarem muito chateados por causa da multa. Porque quando tem multa, ninguém gosta de pagar, sabe disso, que questão de pagar conta, pagar dívida, que a gente não consumiu, a gente fica realmente chateado. Mas, peço aqui que você faça esse requerimento verbal informando o excelentíssimo senhor prefeito, para que eles informem, né, como é que está, para onde qual é a conta que está sendo paga e como ele vai ser destinado esses recursos de multa da nossa cidade. E o mais é agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente estar aqui e também desejar todos os colegas vereadores, meu presidente, desejando aí todos um excelente dia a todos, que Deus abençoe vocês, que Deus guie vocês nessa longa jornada e caminhada que aqui já está se iniciando, nessa luta árdua, que não é fácil. Parabéns a todos, sucesso a todos que vão partir nessa luta. Termina aí, Mirialdo. Pois não, seu Carlito? Tá me ouvindo, velho? Estou lhe ouvindo, pode falar, seu Carlito. Obrigado aí pela parte, não dei concluído sua fala ainda não. Meus colegas vereadores, eu pedi essa parte para falar, para dizer que no início, Mirialdo, Zé Maria, no início desse processo contra o prefeito, a Câmara estava agindo contra uma pessoa física. Não havia a ingerência do senhor Francisco Galeno como pessoa jurídica, como prefeito do município atualmente. A ação do TCE em analisar as contas do prefeito incidia sobre a pessoa física do prefeito. Viu-se, então, a desnecessidade de não se imiscuir atos administrativos da prefeitura ou órgãos da prefeitura na defesa do cidadão Francisco Araújo Galeno. Ele era uma pessoa física, foi tratado durante todo o processo como uma pessoa física. Como é que neste momento, depois de 2 processos na Câmara Municipal, aparece um procurador do município pago com o dinheiro do povo, defendendo o cidadão Francisco Araújo Galeno? Eu estranho muito o fato. José Maria, presidente José Maria. Eu não sei, bote a imagem aí do Carlinhos. Aí tá só. Eu não sei, José Maria,
Qual a consciência que Vossa Excelência, meu amigo e amigo de todos os vereadores, que a gente se trata aqui com muita amenidade. Eu nunca vi uma Câmara Municipal ter tanto afeto, os seus componentes, uns pelos outros. A gente debate assuntos legislativos e nunca deixa, mesmo contrariando um ao outro, mesmo aceitando fatos ou argumento do outro, a gente continua amigos. E por ser amigos, a gente tem o direito de fazer algumas críticas. Essas podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, este documento, presidente, companheiros da casa, é muito longo e complexo a partir da cabeça do senhor José Maria, presidente da Câmara Municipal. Esse é um documento elaboradíssimo por quem entende de direito e colocaram o senhor José Maria numa armadilha. Acho que ele não leu direito, direitinho que foi que ele assinou, né? O que foi que ele viu ao assinar esse documento. Estou lendo ele aqui assim, ele é cheio de armadilhas. Vossa Excelência, dá-me a impressão, se leu, não compreendeu o conteúdo desse documento. Você lançou, meu nobre presidente, a nossa casa, essa augusta casa, num patamar muito baixo, pela apreciação da população, de quem entende de Câmara Municipal. Nós estamos lá embaixo. Nós estamos tentando nos defender de uma ação que podemos até responder por improbidade administrativa, por acompanharmos os ritos legais da nossa casa. Mas este bem que assim, presidente José Maria, não foi legal. Me desculpa, você é meu amigo, mas nós estamos falando de coisas gerenciais. Você é um gerente da Câmara Municipal e tomou decisões, como já disse, monocráticas. Não foi uma decisão que teve o parecer do vereador Carlitos, do vereador Paulo Cazuza, enfim, não teve parecer, anuência, nem da própria mesa diretora. Obrigado. Pois é, seu Carlito, essa é a verdade das coisas. Mas é isso que a gente tem de momento. Obrigado aí, seu Carlito, pelo ter usado a parte e ter se expressado mais um pouco. Era o que eu tinha para o momento de hoje. Era somente isso. Meu muito obrigado a todos, que todos tenham um ótimo e excelente dia. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Cazuza. Vereador Pedro Leite se encontra na sessão? Se encontra, presidente. Vereador Paulo Cazuza. Bom dia, colegas vereadores, vereadora, plenário, que hoje somos nós mesmos, né? Esperamos que volte, né, ao plenário, entendeu? O presidente disse que provavelmente na próxima semana, não é isso, presidente? Se tudo ocorrer dentro da normalidade, né? Bem, estamos aí, estive aí ouvindo atentamente os dois colegas que me antecederam, e sem dúvida nenhuma é inevitável nós comentarmos uma situação que ocorreu nessa nossa augusta casa. Uma situação, de certa forma, que nos envolve todos nós, de certa forma, e não é indiretamente, é diretamente, e nós precisamos de esclarecimentos. Tá?
nós somos pautados, ser humano. Eu aprendi isso muito com meu pai, que tem 91 anos de idade. E agora, no próximo domingo, será comemorado o Dia dos Pais, né? E de antemão, gostaria de enaltecer todos os pais aqui do nosso querido município de Luiz Correia. Nós temos que ter, acima de tudo, entendimento e sermos, de certa forma, muito cautelosos nas nossas ações, no nosso dia a dia, para nós, lá na frente, nós não sermos questionados. Nós podemos errar, nós somos ser humano. Isso é uma virtude que todos nós somos capazes de fazer, né, de cometer este ato. Mas, acima de tudo, nós temos sempre que procurar, dentro de, seja qual for o segmento da sociedade, do ato profissional, da carreira, nós devemos sempre procurar dialogar, sempre precisamos perguntar, quando a gente não tem um conhecimento ou não sabe, que não é vergonha para ninguém a gente perguntar. Eu acho que até é uma hombridade do ser humano, né? Eu acho que eu acho que a grande grandeza do ser humano é essa. E eu reitero e volto a reiterar, como eu falei antes, fui educado de um homem simples, que passou por esta casa, e mantém a seriedade, e eu penso, todos nós, como filhos, nos orientamos pelos nossos pais. Né? Referência. Eu não abro mão da referência do meu pai. Entendendo? E volto a reiterar o posicionamento que eu tive nos 2 julgamentos, porque tive a minha consciência tranquila, tive meu posicionamento sempre dentro da lei, dentro dos atos, dentro dos fatos, e isso não me impede de me desvirtuar desse direcionamento. E eu posso dizer isso com propriedade. Porque fui que mantive o mesmo pensamento desde o primeiro julgamento até o segundo julgamento. Mantive firme, mantive coerente. Estou falando por mim, estou falando por os demais, estou falando da minha opinião, do meu posicionamento pessoal. E reiterei todo o meu pensamento, sem mágoa, sem questão política, sem questão partidária, e sim baseado nos fatos. Porque nós entendemos que todo ser humano tem o direito a se defender. É legal, é constitucional, você tem direito ao contraditório. Está na nossa Constituição, e nós temos que sempre de ouvir a contra-argumentação. E nesse processo todo, para ser bem mais direto e enfático, foi dado todos os prerrogativas legais para a ampla defesa, ao contraditório. Quem conhece direito, como nosso amigo vereador Rafael, sabe muito bem disso, que nós estamos falando, e todos nós sabemos, vereadores, porque assim nos dá também esse conhecimento. Então, nós tivemos essa tensão com essa situação, porque é importante a pessoa se defender, seja qual for o posicionamento. E para se entender, e nós sermos técnicos, baseados nos fatos, sem tirar para o lado pessoal ou lado partidário, foi assim que eu mantive meu pensamento e minha atitude. Nós temos que entender que apenas foi feito a prerrogativa do senhor prefeito na questão da sua defesa no segundo julgamento, que é a questão da renegociação da dívida. Ela apenas suspendeu a ação penal. Suspendeu. Quando você, o ente responsável pela instituição jurídica, ele tranca, ou seja, suspende a ação penal.
no caso, o município de Luiz Correia. Se você deixar de pagar, ela volta de novo até a ação penal. Então, nós teremos que ter esse entendimento e a diferenciação. Por quê? Porque foi criado, amigos e amigas, uma lei federal que estava ocorrendo isso com todos os municípios do Brasil, basicamente em torno de 80%. Então, para não prejudicar o ente, a instituição, a pessoa jurídica, que é o município, foi criada uma lei federal para se renegociar esses débitos. Entenda-se bem, a ação de improbidade administrativa continua, porque é do senhor prefeito, ou dos senhores prefeitos do Brasil todo, que caso tenha essa mesma situação. Tá certo? Então, a parte civil administrativa, ela continua. Isso é que nós devemos entender, porque houve, bem claro, a questão da falta de recolhimento, né, das alíquotas da Previdência. Isso ficou bem claro no processo que o tribunal nos forneceu, todos os dados, todas as situações, entendendo? Então, essas são duas situações que nós devemos simplesmente analisar de uma maneira cautelosa e clara, como nós fizemos, e como eu fiz nos 2 julgamentos. Não mudei o pensamento e nem minha atitude. Por quê? Porque estava claro nos atos. Agora, a situação que aí nos tornou uma situação perplexa foi, e aí nós seguimos todo o rito, todo o ritual, toda a projeção de um ato, né? Seguimos todos os segmentos para justamente não acontecer isso. E lá na frente tem uma suspensão. Nós cometemos um ato falho, uma coisa errada, que, como eu volto a reiterar, nós somos sujeitos a isso. Então, foi seguido todos os passos que assim lhe dá a qualquer ação. E agora, nós tivemos, eu particularmente me surpreendi quando eu vi a sentença, entendendo? E me perguntei onde foi que nós erramos e onde foi que aconteceu uma falha para se anular uma ação que, na realidade, ela apenas anulou, na pior das hipóteses, se for analisar pelo lado da situação, ela apenas anulou para ter outro julgamento, não tira a ação de dizer que extinguiu a ação, né? Morreu a ação. Não, se começa outra de novo. Por quê? Porque se diz que teve um ato falho que nós cometemos, né? E eu lhe asseguro categoricamente que nós não cometemos este ato falho, entendendo? Porque seguimos todos os ritos. E nós precisamos de explicação, a verdade é essa. Eu sinceramente, e como nós somos um colegiado, nós somos 11 vereadores, nós precisamos, todos os atos, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser discutido, porque não se pode só um ter uma prerrogativa de assumir um ato, seja de uma punição ou seja de uma ação seja feito. Todos nós fizemos parte do processo, né? Como julgado, como pessoas que estavam julgando uma situação. Então, nós temos o direito de também participar de qualquer decisão que, porventura, venha a nos relatar, a nos inserir nessa ação, né? Questão particular, ninguém se mete, mas da instituição legislativa, nós temos o direito. Não é decisão monocrática, não é decisão pessoal, não é decisão unilateral que se deve tomar, porque você tem uma prerrogativa, isso é regimental, está também na lei orgânica do município. Qualquer ato da mesa, ele tem que ser colocado
quando é defendido a ação pelo colegiado, principalmente quando existe o julgamento de ação, principalmente da ação que foi postulada, porque está lá na Constituição Federal que nós temos esse prerrogativo de julgar e a nossa decisão é soberana, seja ela a favor ou contra, permanecendo a favor do ato do poder do Tribunal de Contas, ou contrário ao Tribunal de Contas, a nossa decisão é soberana. Está entendendo? E foi feito isso nos 2 julgamentos. E aí, eu quero uma explicação. Eu, como vereador, eu quero uma explicação convincente, que me dê uma posição em relação a isso. Eu estou aqui até agora sem entender. Está entendendo? Essa sentença, tá entendendo? Que aconteceu justamente dessa situação. Então, eu creio que eu expliquei mais ou menos o que é a ação do que é a improbidade. A improbidade permanece. A improbidade ela é civil e administrativa. Não temos que entender isso, e eu defendi isso lá no 2º julgamento, quando o senhor prefeito deu a prerrogativa de parcelamento, naturalmente suspendir a ação. Não, apenas ela suspende a ação penal, entendeu? Para você justificar o voto, ser legal, você não ser partidário, você não ter nenhuma questão pessoal. Eu fui pela lei, eu fui pelo critério jurídico, eu fui pelo entendimento jurídico, tá entendendo? Volto a reiterar isso. Apenas houve uma suspensão penal, porque houve uma renegociação desse débito, tá entendendo? Isso não dá o direito de livrar a ação que foi constatada pelo Tribunal de Contas, que não foi nem por nós, que foi analisada, todos os trâmites da observância de uma falha. Então, são situações que nós devemos restaurar para nós darmos uma posição para a sociedade liscorreense. Porque não se pode fazer uma situação dessa, dizer que nós somos inocentes ou incapazes de ter feito uma coisa errada e nós estamos assumindo o erro de todos nós, todos nós. Entendendo? E eu tenho a consciência que nós fizemos a coisa correta. Agora eu quero uma explicação plausível que me convença que nós erramos, que nós fizemos uma coisa errada. Está entendendo? Porque o ato tem que ser feito por nós, pela instituição, a falha tem que ser feita por nós, um ato cometido pelo Poder Legislativo. Não é pelo Poder Executivo, não. Não é pela Procuradoria do município, não. Não é pela ação que o município tem que provocar e dizer que houve um ato lá no município, do Executivo. A ação foi julgada no Legislativo e nós temos que dizer que foi o erro nosso do Legislativo, por isso. Não é procurador do município que tem que julgar uma ação nossa, não. Por nós não temos o procurador do município na Câmara. Aliás, não tem o procurador do Poder Legislativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são situações que nós temos que ter muita consciência. Entendeu? Eu, na minha posição, se eu tivesse presidente, eu jogaria essa decisão para todos nós. Nós decidirmos em conjunto se nós estaríamos analisando essa posição. Esse era o ato mais salutar no momento, que nós poderíamos discutir, mas nós erramos, nós fizemos uma falha, e aí é natural nós errarmos, tá? Então, concordamos com a posição, e o juiz vai lá, através do Ministério Público, que foi provocado pelo Ministério Público, concedeu que nós erramos. Ok, perfeito. Mas eu quero entender, porque eu não sei de nada dessa decisão, fiquei sabendo pelos meios das redes sociais, entendendo? E sou muito amigo do presidente, sou vice-presidente desta augusta casa, o vereador Valdemir também é secretário, o vereador Vlamir Aldo, e como os demais vereadores, deveriam ter tido essa comunicação dessa situação no momento, porque é muito sério, pessoal. Isso não é brincadeira. Isso é sério, porque está em envolvimento aqui o Poder Legislativo. É um ato, volto a reiterar, eu sou muito baseado na minha consciência, entendendo? Assim eu sou e não vou me desvirtuar em hipótese alguma, em situação nenhuma.
entendendo? Eu aprendi isso, volto a reiterar, lá ao meu pai, de 91 anos, entendendo? Que hoje ainda é lúcido, bem lúcido, e até hoje me dá conselho, entendendo? Eu sinto muito, sinceramente, sinto muito por eu ter 4 mandatos de vereador, entendendo? E passei por uma situação dessa, né? Nunca tinha acontecido de julgar contra, entendendo? De uma cassação de um prefeito. Eu me surpreendi, porque é um ato que a gente tem que, toda experiência na vida teve que passar, e eu nunca tive passado por isso, né? E realmente deparei, né, nesse meu mandato, né? Posso ter ser meu último mandato como vereador, entendendo? Mas quero fazer da melhor maneira possível, dignamente, entendendo? E quero levar isso para a vida toda, cara, entendendo? Tá falando aqui, não é o vereador, pessoa jurídica, né? Não, é o cidadão mesmo, Paulo Cazuza, entendendo? Eu não abro da minha prerrogativa, né, de entendimento, de respeito às pessoas, gosto de respeitar todos, mas eu quero que também me respeite também, como cidadão, como parlamentar, que tanto honro esse meu mandato, também, e eu creio que também os senhores, entendendo? Nós devemos, porque a responsabilidade nossa é muito grande. Nós vivemos uma situação adversa em todos os segmentos do nosso município, do nosso país, mas nós temos que tentarmos, de alguma forma, dar dignidade a esse mandato, entendendo? E eu tento fazer da melhor maneira possível. Tenho muito erro. Aprendi, reconheço muito erro meu, mas também procuro, quando temos algumas coisas acertadas, eu gosto de brigar por aquelas coisas que eu acho que eu acertei, e principalmente coletivo. Eu sou um cara muito da coletividade, entendeu? Defendo muito a coletividade. Tanto é que eu não decido nada só, porque eu acho que eu ouvir a opinião das pessoas é o melhor caminho. Tá bom? Obrigado, pessoal, presidente, e o tempo que eu tomei dos colegas, vereador. Mas é um desabafo mesmo, tá? Obrigado. Valeu, Paulinho. Vereador Pedro Leite. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras. Minhas palavras vão ser curtas. Já ouvi bastante aí os colegas vereadores, vereador Carlitos, vereador Mirialdo, vereador Paulo, falando referente ao processo. Mas eu quero aqui, presidente, nesse momento, era para me ter feito um requerimento, mas não fiz mais verbalmente. Eu gostaria, presidente, que você, ao Poder Executivo, saber sobre essa reforma dessas estradas. Saber, é a própria prefeitura que está reformando as estradas ou é alguma empresa? Porque o conhecimento que eu ando aí, que eu vejo, a reforma, eu não vejo uma placa sinalizando que é a própria prefeitura que está construindo, reformando, ou é alguma empresa contratada. Porque o conhecimento que a gente tem um pouco, tem que ter uma placa. E aí não está tendo aí nas reformas das estradas. E está tendo aí carro particular, contratado. Eu gostaria de saber que esses carros estão contratados propriamente a prefeitura ou é uma empresa que está reformando as estradas, tá? Porque eu acredito que seja a prefeitura, porque tem as máquinas da prefeitura envolvidas na reforma das estradas. E tem as caçambas contratadas para o outro lado. Eu gostaria de saber, presidente, que essas caçambas são contratadas pela prefeitura ou alguma empresa, tá, presidente? E outra, presidente, gostaria também, você... É requerimento verbal, né? Oi? É requerimento verbal que você quer colocar, né? Verbal, tá? Referente a essas reformas das estradas. Saber que é a própria prefeitura que está executando ou é alguma empresa que está executando. Porque eu vejo máquinas da prefeitura e vejo caçamba particular trabalhando, ou que seja contratado pela prefeitura, as caçambas, tá? Eu gostaria de saber, certo? E também, presidente, gostaria também falar referente esses chafariz, certo? Em vários povoados, estão passando dificuldade de água, certo? Muita reclamação. Que você, como presidente, passe também para o Poder Executivo que recupere o mais rápido possível, certo?
tem vários povoados aí necessitando de água, tá? E minhas palavras são curtas, eu gostaria de parabenizar aqui também o vereador Rafael pelo requerimento, a abertura aí dos postos de saúde, que é muito importante, tem que ser urgente isso aí, certo? Está necessitando muito, certo, presidente? Não vou falar referente aqui ao processo, que já vi os colegas já comentaram, falaram aí, certo? Mas na próxima vou me manifestar referente a esse processo, tá, presidente? Vereador, deixa só uma partezinha, vereador, só para... Oi? Deixa uma partezinha só para me falar uma coisinha. Tudo bem, presidente. Ora, vereador Miraldo, pode usar à vontade. Eu só que interessada mesmo ao presidente, eu só queria ver com o presidente como é que ele vai poder fazer de alguma forma para não deixar a nossa Casa Legislativa aí cair aí nas mídias sociais e dizer que a nossa Câmara não existe poder nenhum. Eu queria até que o meu presidente visse aí com os advogados uma forma, uma retratação em relação a esse ato que foi tomado, presidente. Porque se isso aí cair aí nos jornais, nacional, cair na mídia todinha essa situação, Luiz Correia sempre tem muita história. E essa vai ser mais uma e um descaso do poder legislativo. É uma maneira que a gente vai ter que procurar aí, com Vossa Excelência, uma maneira de sanar esse problema imediato, para que isso seja resolvido de fato, para que isso é uma coisa, para que não seja, não está batendo na tecla toda hora, presidente. Se precisarmos do apoio dos colegas vereadores ainda, aonde couber alguma situação que a gente possa lhe ajudar, para que a gente resolva esse problema. Não vamos esquecer não, porque aí está lesada a Câmara todinha, e os colegas vereadores, onde questionam que apenas o vereador presidente desfaz todos os atos da Câmara. Isso quer dizer que, diante dessa situação que aconteceu agora, nenhum ato da Câmara tem validade. Porque pode qualquer um entrar com a mesma ação, que nem o vereador Paulo Casuso falou aí, derruba o ato de todos eles. Tem que você rever isso aí, uma maneira, chama os seus advogados, o próprio procurador aí, com quem Vossa Excelência sentou, para procurar resolver um problema, para nós tirar o problema da Câmara. É como o vereador Paulo falou, assunto de procurador do município, de cor, não tem nada a ver com a Câmara. Procuradores são de lá do município. Assunto da Câmara é os advogados da Câmara com a assessoria da Câmara, para que Vossa Excelência possa ver isso aí. Era só isso, minha presidente. Eu queria só alertar para que a gente possa ver uma coisa, para a gente poder tirar essa imagem negativa, que a partir de agora nós estamos com a nossa imagem queimada da Câmara nessa situação, que é um ato muito negativo para nós, no momento que todos nós aí vamos novamente seguir uma carreira, lutando aí novamente pelo parlamento, por uma cadeira na Câmara, voltar. E, diante dessa situação que entrou aí agora, realmente, o povo tem razão se chegar e dizer isso para a gente tem razão. Porque, realmente, nós estamos numa situação complicada diante dessa situação que a gente está se encontrando agora nesse momento. Era só isso, meu presidente. Vereador Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora Francilda. Não sei se a vereadora Neném está presente. Se tiver, fica aqui meus cumprimentos. Bom, presidente, inicialmente eu queria defender aqui o meu requerimento que eu apresentei nessa casa ainda no mês de julho, na época do nosso recesso, né, pedindo exatamente que os postos de saúde voltem a funcionar, que exista um esforço, né, imediato, urgente do Poder Público Municipal para que coloque novamente a maioria desses postos que estão fechados hoje, né, que coloque em funcionamento. É uma reclamação geral, né, de que, por conta dessa pandemia, a população não tem sido atendida a contento com relação a outras doenças, a outras demandas, tanto com relação a diabetes, hipertensão e também a questão da distribuição de remédio, enfim. Então, existe também uma reclamação dos profissionais de saúde, o qual aqui eu aproveito para parabenizá-los em virtude desse esforço tremendo
que estão ali na linha de frente da pandemia, né, eles reclamam de falta de equipamento de proteção individual, né, e por conta disso alguns postos estão fechados, né, eles se recusam a trabalhar numa condição tão insalubre. Então, por conta disso, né, reitero aqui o nosso pedido através do requerimento para que a prefeitura, a Secretaria de Saúde do município tenha uma atenção especial e de forma urgente possa estar resolvendo esse problema aí, restabelecendo aí os postos de saúde que estão nos nossos bairros e em nossos povoados que encontram-se fechados. Presidente, e segundo questionamento na minha fala de hoje é para pontuar sobre essa questão do processo judicial, né, que decidiu por anular a votação que confirmou a reprovação de contas do então prefeito no ano de 2010. Eu tive acesso, né, aos autos apenas agora nessa manhã, né, há poucas horas atrás, e assim como outros vereadores, prefiro me posicionar com mais calma na sessão seguinte. Mas, de antemão, eu dei uma rápida olhada com relação a esse termo de acordo, né, que foi homologado entre Vossa Excelência, o presidente, né, e o procurador do município, e realmente recebi isso, ainda como sendo uma análise superficial, mas com muita estranheza, presidente. Então, eu acho que nós, enquanto vereadores, né, nós, enquanto defensores dessa Casa Legislativa, temos sim o direito, né, de pedir mais explicações a respeito disso, porque me parece ser uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão de uma pessoa, né, influenciando numa votação que foi democrática, né, que foi feita por todos os vereadores. Enfim, então fica aqui esse meu posicionamento de estranheza e peço que Vossa Excelência, com calma, com toda a serenidade possível, possa, de forma oficial, nos dar esse retorno, nos dar essa explicação plausível para que a gente possa também entender o que houve, né? E também peço o seu esforço para que reúna o jurídico e a assessoria legislativa da Câmara, para que oficialmente também nos dê um parecer a respeito dos próximos desdobramentos, se assim se confirmar essa decisão, o que é que vai acontecer? Enquanto vai ter prazo para votação novamente, né, ou não tem prazo nenhum para essa votação, enfim, para saber quais são os próximos passos para que a gente, né, possa estar fazendo, tomando como é que eu posso dizer? Que a gente possa estar exatamente ciente do que vai acontecer adiante, né, para que o processo legislativo possa ocorrer da melhor forma possível. É isso, presidente, muito obrigado, e de antemão, eu estou com um problema de internet hoje, de antemão, se na hora da votação do meu requerimento eu cair, a votação cair, aliás, a minha internet cair, fica aqui antecipado aqui meu voto, é claro, né, do meu requerimento. Por não, vereadora Francilda? Liga o microfone, José, está desligado. Liga teu microfone, está desligado. Pronto. Pronto, tá Rafael, ok. bom dia. Tá ok. Bom dia, vereadora. Rafael, com relação ao seu requerimento, eu fiquei sabendo que os postos, alguns estavam fechados por recomendações do Ministério, mas que já vão voltar a funcionar a partir do dia 17. Obrigada, Rafael. Será isso. Ok, vereadora, obrigado. Então é isso, presidente. Aqui encerro o meu pronunciamento. Obrigado. Vereador Valdemir. Bom dia ao presidente, aos colegas vereadores, vereadora aqui presente. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Eu, na verdade, queria também pontuar sobre esse processo, né? Até porque não poderia deixar de falar, porque foi justamente no meu
no meu mandato, né? 2018 que começou toda essa celeuma, esse problema. Em primeiro lugar, eu acho que é um fato inédito no Brasil essa situação, né? Porque eu analisei bem o processo e o senhor Francisco Araújo Galeno, Kim do Caranguejo, pessoa física, entrou contra o município, contratou um advogado e entrou contra o município para resolver, né, um problema que ele acusa uma terceira pessoa, que é a Câmara, de não ter dado a ele o direito de defesa. Isso aí todos nós sabemos que não é verdade. Todos os prazos foram dados ao senhor Francisco Araújo Galeno para ele fazer a defesa. E o presidente atual era o nosso secretário e também acompanhou com a gente o andamento desses procedimentos. E nós fizemos tudo conforme orientações da assessoria jurídica, dos advogados que nós temos em nossa casa. Até teve muitos problemas em relação à questão do quórum, se era 7, se era 8. Chegamos a consultar até o Tribunal de Contas do Estado. Foi decidido que seria 8, né? Porque é o mesmo quórum que o Supremo Tribunal utiliza, enfim. Então, nós nos apegamos de todos os procedimentos legais que nós, naquele momento, achávamos que eram corretos. Por que eu digo que é um fato inédito no Brasil? Porque vejamos bem como é que a situação funciona. O senhor Francisco Araújo Galeno escolheu, né, de sua livre e espontânea vontade, um advogado que demandou uma ação de nulidade contra o próprio município, da qual quem representa o município é um procurador do município, indicado pelo senhor Francisco Araújo Galeno, Kim do Caranguejo. Veja só em que situação, né? Para resolver um problema de um terceiro, né? Que seria no caso da Câmara. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa ação, eu confesso que, a princípio, eu não entendi. Mas quando eu fui ler, eu consegui entender sobre a situação, como é que aconteceu. A Câmara, numa situação dessa, até porque não tem procuradoria da Câmara Municipal, em muitas ações, quem fará, né, a defesa da Câmara é a Procuradoria do município. Não é os advogados do município, por incrível que pareça. Mas numa situação dessa, que o autor da ação demanda uma ação contra o próprio município, da qual ele é prefeito, no mínimo que haver aí uma suspeição, certo? E aí, onde que entra a Câmara? Eu acredito que a Câmara entrou aí para impulsionar esse processo, porque estava lá na Justiça, aí sentou o procurador do município, o advogado do senhor Francisco Araújo Galeno, aqui no Caranguejo, sentou o senhor Francisco Araújo Galeno, prefeito, e o presidente da Câmara, e assinaram o bendito desse acordo, como já foi falado pelos senhores vereadores. E aí tem um item aqui em que o presidente se compromete, reconhece a nulidade e se compromete em fazer uma nova eleição, né? Uma nova votação. Colocar novamente o processo para ser apreciado pela Câmara. E isso pesou, porque quando você vai analisar, né, quando esse processo, esse termo de ajustamento foi encaminhado para a Justiça, o juiz, como já é de praxe, encaminhou para o promotor. E o promotor usou essa composição como um dos argumentos para também solicitar da Justiça a nulidade desses atos que nós fizemos aqui, ou desse ato de votação que a Câmara fez em 2018.
E, novamente, em 2019 também foi feito e, novamente, foi mantido o parecer do Tribunal de Contas do Estado. É impressionante porque eu acredito que nem todas as pessoas de conhecimento médio que nós temos no Brasil será capaz de entender uma manobra, sei lá, se é que a gente pode dizer que isso é uma manobra, mas algo, não é, ímpar, talvez, na história do Brasil, de você ter, né, no polo passivo e ativo da ação, as mesmas pessoas ali com os mesmos interesses, né? E aí a gente analisando aqui, o procurador dias antes dessa composição pediu férias. Aí nós já temos um outro procurador do município que assumiu o município. E esse procurador, pelo que a gente viu aqui, ele é muito inteligente porque ele teve poucos dias para conhecer o processo, para ler o processo, para fazer esse termo de composição. Então, algo assim impressionante, sabe? Que dá uma história bem dramatizada e bem difícil de você entender aonde é que entra aí cada peça. Eu não sou nem contra, nem a favor ao gestor de ser candidato. O que eu coloco aqui é a defesa do que nós fizemos, é a defesa da instituição Câmara Municipal, que eu acho que é o que os vereadores colocaram aqui, né? Essa questão da defesa da Câmara Municipal, né? Do ato que nós fizemos. E aí agora a gente sabe que é um problema sério que vai ficar, né? Porque como é que nós vamos estar fazendo agora? Se o próprio presidente reconheceu que houve algum deslize e que se dispôs a fazer uma nova votação, como é que nós vamos estar trabalhando numa situação dessa, né? Agora, eu fiquei também surpreso, e eu confesso que eu não sabia, era no caso de que a Câmara ela não se fazia representada nesse processo, por incrível que pareça. Não se fazia. Foi o senhor Francisco Araújo Galeno que entrou contra o próprio município, da qual ele hoje é o prefeito municipal. E quem vai representar uma ação dessa? O município é o procurador que o próprio prefeito indicou. Você está entendendo como é que é a coisa, o cenário? Né? E aí agora o processo vem novamente para a gente. Nós não sabemos como é que vai ficar, porque nós não sabemos quando esse processo, por exemplo, for publicado, ou se já foi publicado. Tem dias aí para você recorrer dessa decisão. Quem é que vai recorrer? É algum vereador ou vai deixar a coisa transcorrer? O juiz, também acredito que até hoje nós não temos juiz, porque o juiz foi suspenso pelo Tribunal de Justiça, né? Então, nós estamos no meio de uma coisa que nós não sabemos o resultado final. Para nós é triste porque em 2018 foi toda aquela polêmica, né? 2019 também a mesma coisa. O que, na época, o prefeito dizia é que ele não iria fazer a defesa dele porque ele não teria como derrubar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que teria 2/3, 8 votos. E depois ele utiliza isso aí como uma forma de jogar a justiça contra a decisão, para mim, legítima da Câmara Municipal. Vereador Valdemir, uma partezinha aí no seu próximo. Eu não sei se agora ele está pensando que ele já encontrou 8 votos para derrubar esse parecer, né? Então eu fico pensando o que passa na cabeça do prefeito. Mas de antemão, só um minuto, vereador Irialdo. De antemão eu fico até assim, sem saber a genuidade, né? A genuidade não, a esperteza, digamos assim, a inteligência do atual prefeito, né? Dele ter tido toda essa engenharia aí, né? Processual para fazer as coisas e dar tudo certo. Eu fiquei impressionado da genialidade do nosso prefeito, né? E dessas pessoas que fizeram montaram todo esse processo. Pois não, vereador Mirialdo, fala.
Eu só queria salientar aqui, em relação à questão aí desse processo que você está falando, um vereador entrar, eu acho que o melhor caminho a defender aí a Câmara é os dois advogados da Câmara e a assessoria da Câmara e a assessoria técnica. Nós temos 3 advogados na Câmara, nesse fato, para não ficar envergonhoso, onde a própria Câmara é que está sendo prejudicada, é que está sendo lesada, os próprios advogados da prefeitura, os próprios advogados da Câmara, com a assessoria técnica da Câmara, que é advogado também, estudaram uma maneira, ele explicar para nós o que pode ser feito e o que não pode. Eu acho que para nós não é viável, nós vereador, entrar aí com nenhuma ação em relação a isso aí, não. A Câmara, que nós temos a Câmara, que é a entidade que foi prejudicada, é a Câmara, então eu acredito que os próprios advogados têm que ser acionados, os próprios advogados da Câmara, todos os da Câmara, e mostrar uma solução, uma saída para isso aí. Eu acredito que nenhum de nós vereador vai entrar. Eu, pelo menos, não vou entrar com ação nenhuma da minha parte. Eu acredito que os outros também não vão entrar, eu acredito. Então, isso aí que tem que se manifestar imediato para poder salvar o nome da nossa entidade, é a assessoria da Câmara que tem que responder isso aí. Fazer um documento explicando por que foi, por tal. Esse é o caminho que eu vejo. A não ser que os outros colegas vereadores aí tenham outra, como é que se diz? Outra ideia, outra mentalidade de fazer. Mas no momento o que eu vejo é isso. Porque é para isso que nós temos a assessoria da Câmara, que é para resolver exatamente esse problema. É só isso, vereador Valdemir. Obrigado aí, papá. Vereador Mirialdo. Eu estou já quase encerrando aqui. Era essa preocupação, presidente, que eu queria externar. Sei que esse debate ainda vai mais para frente, né? Na próxima sessão, com certeza, irá retornar essa discussão. Agora, tem todo esse problema de relação da questão dos atores, né, que são legitimamente reconhecidos pela própria lei, né, em que a própria Câmara, nossa Câmara, ela não é parte nem ativa e nem passiva, né, dentro desse processo, e aí é um fator ainda que dificulta mais ainda, porque aí teria que entrar aí com uma intervenção lá de terceiro, né, e só complementando aí essa história sua, que não é passiva nem ativa, mas e aonde cabe aí a assinatura do presidente da Câmara? Ele entrou como o quê? Pois é, Mirialdo. Eu li atentamente esse processo, né? E reli, até porque eu estava também sem entender. Eu falei aqui que esse acordo que foi feito, ele foi feito para impulsionar o processo, né? Porque, de repente, você tem um conflito, né? Aí uma das partes resolve acordar, né? No caso aqui, o acordo foi feito para solucionar o conflito. Aí, no caso, foi a Câmara e foi a Prefeitura e o advogado do Kim. Isso serviu para impulsionar, para resolver o conflito a favor de um lado, certo? Mas nós temos que entender de que a Câmara, em alguma situação, a Câmara não é parte legítima desse processo, juridicamente que eu estou falando. Eu procurei me inteirar muito sobre isso, até porque, no caso, nesse processo todo, certo? Os advogados da Câmara, eles não foram sequer, nem fizeram parte desse processo. Foi o advogado do Kim, juntamente com o procurador da prefeitura, porque o prefeito, Kim, Francisco Araújo Galeno, entrou foi contra o município, por tabela em relação a uma ação, a um ato praticado pela Câmara, certo? Por isso que eu falei que as coisas, através da coincidência, né, no momento, deu tudo certo do procurador ser nomeado pelo prefeito, né? Dentro de uma situação conjuntural que tudo favoreceu para as coisas darem certo para ele, né? E no mínimo teria que ter aí uma suspeição, certo? Porque como é que vai sentar, né, no caso, todos esses atores para dar tudo certo? Justamente quem deveria defender a Câmara, que seria a própria presidência, né?
reconhece que houve esse deslize e que tenha um novo julgamento, não sei se vai haver. Mas quem é que vai agora defender a Câmara, os atos que nós fizemos? Se o próprio presidente reconheceu que houve esse deslize e que se dispôs a fazer um novo processo, né? Eu vi lá duas coisas no processo que a parte autora colocou. Alegou lá umas coisas lá mais assim por fora do processo, alegando que algumas coisas não estavam lá paginado, né? Mas o mais forte foi a questão do tempo, né? Da defesa, segundo o autor, ele não teve, não foi comunicado para fazer a defesa, aí feriu o princípio da ampla defesa e do contraditório. Só que nós sabemos, como o vereador tem conhecimento, que não foi isso. Todos os prazos foram dados a ele, né? E eu, inclusive, tive uma posição, não é, para mim, coerente em relação a todo esse processo, assim também como os colegas tiveram, né? Tem uma visão diferente em relação a essa prestação de conta, diferente de muitos vereadores, não é? Porque eu também li demais a esse processo, né? Numa situação que o próprio prefeito, para mim, foi culpado de ter acontecido aquilo ali, porque ele não fez também a defesa lá no Tribunal de Contas, correu a revelia, e por isso um dos motivos também foi isso aí. Mas aqui na Câmara, para mim, não era para ter esse argumento. Mas é aquela história, né? Para você querer que um direito seu seja garantido, você pode utilizar todos os meios, né, que você acha que dispõe. E eu fico triste por confesso que eu fico triste por essa decisão. Não é em relação à questão a questão de ser inelegível ou não, isso aí para mim não é a questão agora. Até porque o juiz em nenhum momento disse que ele pode ou não pode. E também não era o momento. Todos nós sabemos que o momento de discutir isso aí é quando a gente for registrar, nós apresentarmos lá nossas certidões, esse é o momento, não é agora. Mas o processo em si, para mim, está correto, foi feito dois julgamentos, né? Quer dizer, alegar que não teve defesa, né, e nem direito ao contraditório, isso para mim é uma justificativa que não cola. Mas tudo bem, então eu acho que pesou muito essa questão do acordo que foi feito, né? Porque, como eu já falei, o próprio promotor de justiça utilizou para pedir também que o juiz pudesse anular esse processo. Só quero saber do presidente como é que vai se dar esse processo, né? Eu acho que a maioria também dos vereadores aqui, não só eu, mas outros, gostaria de ter sabido disso, né, com o tempo, né? Porque a gente veio saber já por terceiro, né? Quer dizer, a gente só veio saber mesmo desse acordo que foi feito agora, quando saiu o resultado, que a gente foi ver lá as peças, que a gente pôde entender mais ou menos. Então, a gente não ficou sabendo desse processo. Pelo menos eu não fiquei sabendo. Eu acredito também, pelo que os outros já falaram, nem o vereador Paulo sabia, e nem o vereador Miriado também sabia, né? Dessa composição que tinha sido feita e assinada em nome da Câmara Municipal. Mas estamos aqui para a gente ouvir o nosso presidente aí, eu acredito que ele deva ter lá suas explicações. Era isso aí, presidente. Muito obrigado. Na próxima sessão, eu vou me manifestar sobre esse resultado, tá bom? A gente fez. Eu vou botar o requerimento, o vereador Rafael em votação, só na pauta e os requerimentos verbal do vereador Mirialdo e o vereador Pedro do Leite. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os dois requerimentos. Na próxima sessão, eu argumento tudo isso aí com a Vossa Excelência, os vereadores. Certo? Certo. Bom dia a todos. Bem.